Boa tarde a todos. Aurê, eu sou o Babalorixá Júnior de Omolu, do Axé Bomboxê, e estou aqui no grupo de estudo Braulio para entrevistar o nosso professor José Beniche a respeito das obrigações de Axexê do nosso saudoso Joãozinho da Gomeia e comentar a respeito da entrevista que vi a respeito do meu pai, Karnal Tião do Irajá. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, César Caxê. Boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes. A grande realidade é que esse trabalho que vem sendo exercido, ele tem um objetivo claro, né, de manter viva a riqueza das tradições que nós temos nos rituais de candomblé, de umbanda, porque tudo passa a ser guardado com muito carinho pelos organizadores do Jaçanã, e tudo isso traz muito benefício para toda a nossa gente, né? Hoje nós lembramos de pessoas muito queridas, Joãozinho da Gomeia, Quitala, Valentim, Eleci, Tião de Irajá, maravilha de pessoa. Aliás, esse encontro merecia um make-off, né? A conversa que nós tivemos anterior a começar essa entrevista, ela deveria ter sido gravada, porque abordamos vários assuntos super interessantes e falamos sobre várias pessoas do meio do candomblé e que jamais serão esquecidas realmente. Mas eu queria saber com que intenção, como começou a história, porque esse documentário foi de 1971, né? Me emocionou muito, porque na verdade eu nunca tinha escutado a voz, nunca tinha ouvido a voz do meu pai, e tive a oportunidade de, naquele momento, através do seu trabalho dentro da rádio, depois de tantos anos, de 49 anos, escutar a voz do meu pai. Isso mexeu muito comigo, me trouxe respostas muito gratificantes, não só a mim, mas a todo o meu povo de Axé, todo o povo de Axé da casa do meu pai, que estão comigo lá no Axé, a todo o povo do Axé Bomboxê, que isso já está se alastrando dentro do Axé. Então, esse é um trabalho que está crescendo e que eu não sei com que intenção o senhor começou esse trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A realidade é que o candomblé tem uma história muito rica, como eu disse, né? Repetindo, ele nos traz assim, informações preciosas, né? O candomblé, a estrutura religiosa criada pelos antigos africanos enraizados aqui em nossa terra, e de uma forma muito inteligente, sabendo discernir as coisas africanas e criando outras, adaptando-as à nossa vivência, né? Mas o candomblé sofreu uma modificação muito importante em sua estrutura religiosa, com a presença de um dos grandes personagens históricos da religião, que foi Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia, João Alves Torres, né? Que, com obrigações em Salvador, um Jubiabá, suas obrigações fez, ele resolveu vir para o Rio de Janeiro. O que eu quero me reportar é a importância do candomblé no Rio de Janeiro através da pessoa de Joãozinho da Gomeia. Em 42 ele veio para o Rio de Janeiro e aqui tentou se manter, porém, não conseguiu, através de um procedimento das pessoas daquela época em que havia aquelas perseguições religiosas e que, em dado momento, embora ele tivesse sido apresentado na casa de Orlandino do Cobra Coral, com a presença de pessoas importantes do candomblé, e com os cânticos cantados pelo falecido Encarnação, ele foi convidado a se reportar, a voltar para Salvador. Eles não queriam os feiticeiros baianos no Rio de Janeiro. Essa que era a ideia daquela época, né?
E ele morava naquela época no bairro do Andaraí, próximo da Tijuca, e foi tirado e colocado no navio e voltou para Salvador. Mas não terminou tudo. Foi um impulso de um trabalho que Joãozinho realizou a partir daí, para retornar para o Rio de Janeiro, que eu acho muito importante falar sobre isso, em 1947. Ele volta para o 46, 47, volta para o Rio de Janeiro, já muito mais bem estruturado, com obrigações feitas em sua casa em Salvador, através da presença de Samba de Amungo, né? E realizou as obrigações e veio para o Rio de Janeiro e se instalou aqui no Rio de Janeiro, morando inicialmente na Avenida Paris, em Bom Sucesso. Logo depois ele comprou um terreno onde viria a ser a Gomeia, no bairro Copacabana, em Duque de Caxias, e ali construiu a sua casa. E através desse procedimento, ele começou a se organizar e participar da vida, né, religiosa do Rio de Janeiro, com obrigações, e participando também de suas atividades artísticas, né? Pois foi convidado a participar no Cassino da Urca, com apresentações, com as roupagens de candomblé, com aquilo tudo. Ele foi fazendo aquilo tudo e fazendo certas modificações, que naquele tempo as roupas de santo, você sabe muito bem, e todos nós sabemos, que eram muito simples, bordados, característicos, e para apresentação em palco, tudo deveria ser brilhoso, para chamar bem a atenção, muito bem, com aqueles faróis, holofotes. E ele começou a fazer aquelas roupas de santo bem coloridas, bem brilhantes, bem ofuscantes. Em princípio, não agradou a muita gente, mas com um tempo só trouxe agrados e cópias, e as roupas de candomblé passaram a sofrer transformações a partir desse momento. Isso foi muito interessante, foi muito importante, porque o povo tem essa característica, gostar das coisas bonitas e bem feitas, né? E que Joãozinho sabia muito bem fazer. E através desse procedimento, meu querido amigo Júnior, nós tivemos a infelicidade de não poder contar mais com o Joãozinho da Gomeia, o falecimento que ele teve, dramático, né? Eu até gostaria de aproveitar esse momento para perguntar a Cécia Cachê o que ela sentiu ao escutar a fita, escutar todo o processo que houve dentro da Gomeia, ver todos os depoimentos, todas as declarações, inclusive do jogo feito pelo meu pai Tião, pela entrevista feita pelo professor José Beniche. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Benção a todos. Benção Júnior, benção pai Beniche. Olha, quando eu recebi, que eu escutei, foi uma emoção, né? A emoção de eu escutar a voz de Mãe Leci, escutar a voz de Ogã Valentim e de seu Tião de Irajá. Então, o que mais me chamou a atenção, foi quando o senhor Tião de Irajá, ele diz que ele jogou e que todos os santos que estavam dentro do barracão da Gomeia viraram, responderam, inclusive o dele. Certo. Né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? Porque ali o senhor pergunta para Ogã Valentim que há falta de búzios. Não me lembro se era 2 búzios ou 1, né? E 3 búzios. 3 búzios, né? Ele jogou, ele, como um babalorixá, né? Ele fez o jogo, né? Tinha muitos pais de santo e mães de santo que foram convidados e não foram até a mesa do jogo, mas ele foi e fez, né? E os santos responderam, e foram os santos, que eu me lembro muito bem, eu estava com 10 anos de idade, que me suspenderam e me botaram sentadas na cadeira de meu pai João, né? Então, isso também me chamou a atenção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pai Beniche.
A questão do jogo feito pelo Tião de Irajá, com quem eu conversei bastante, e ele explicou com muito detalhe na gravação, que vocês poderão ouvir, o esclarecimento dele foi muito interessante. O jogo deu aquela solução ao problema, porque outros zeladores, como a Derman e mais um outro, não quiseram jogar. E o Tião de Irajá aceitou e fez o jogo e escolheu a sua pessoa para ser a sucessora de João da Gomeia. A partir daí, né, todos abraçaram, e filha da Quitala, pessoa realmente ligada, identificada com a religião, foi muito importante para todos nós, embora não tenha agradado a muitas pessoas. Isso é muito comum acontecer, a questão de você escolher o sucessor de um zelador de santo. Isso ocorre na religião em qualquer momento. Muitas vezes as pessoas se retiram, outras permanecem, outras trocam ideias. Isso acontece, é muito comum acontecer. Não houve nada de errado, né? Mas o Tião de Irajá foi muito seguro naquilo que ele realizou. Ele foi muito seguro naquilo que ele fez e ele explicou muito bem na gravação que foi apresentada todos os detalhes daqueles momentos que ele passou. E ele se manteve firme na sua decisão. Até porque durante a gravação eu observei também que ele não só cita o nome da nossa família de axé, né? Ali existe uma responsabilidade muito grande, né? Como ele convidou a outros babalorixás que entendiam de Odu a participar do jogo, a participar daquele questionamento, daquele jogo com relação à posição do herdeiro da Gomeia. Seria completamente inviável que fosse feito um jogo faltando o búzio. De mais a mais, foi entregue a ele a quantidade. Seria muito inocente fazer um jogo de búzio faltando búzio. Não cabe. Qualquer babalorixá, qualquer ialorixá, qualquer pessoa do santo sabe que jamais o babalorixá, diante de tantas pessoas, diante de um baluarte do candomblé, diante de uma situação tão grande, que um babalorixá expondo o nome de uma família de axé de suma importância para o candomblé do Brasil, e diante de todo mundo cometeu uma gafe dessa. É completamente irreal isso. Podia em algum momento estar faltando um búzio? Sim, mas foi o que ele disse. Antes tivessem me entregue um búzio virgem, porque eu preparei os búzios e fiz o jogo. Isso não invalida nada a questão, para mim, no meu ver, como babalorixá, com 35 anos de santo, do axé bomboxê, participante desse axé ativo, hoje uma das bases do nosso axé, eu digo a você com toda certeza que isso não influencia em nada na decisão dos orixás. Olha, é bom me lembrar também que existe prática de jogo com 4 búzios, sim, com 7 búzios, com 16, com 21 búzios. Pode sofrer essas mudanças. Isso não vai alterar de acordo com a competência daquele que realiza o jogo. Mas naquela questão do búzio, do jogo de búzio através de Odu, com certeza com 16 búzios, e até ele deixou muito claro, não faltou nada e isso não muda uma decisão dos orixás, tendo em vista que os próprios orixás presentes na casa, como foi dito na entrevista, te ergueram e te sentaram na cadeira. Na verdade, não foi ele nem que te sentou na cadeira, foram os orixás que te sentaram na cadeira. Sim. Eu queria colocar isso diante desse esclarecimento. Foi muito bom, né, ter acontecido, até porque o Pai Benister tira, né, de cada pessoa a dúvida, né? Porque precisou se passar 50 anos para a verdade aparecer. E eu gostaria muito de agradecer ao senhor pelo trabalho maravilhoso que o senhor fez e guardou, né? E hoje está aí para que todos possam usufruir, escutar o documentário, porque pessoas importantes da Gomeia, como o Gão Valentim, que era o Alabê da casa, o braço direito de Pajuão, Mãe Leci, de Xangô, né? Mãe Leci. Então, para mim, eu não tenho nem palavras, porque foi uma emoção só. Né? Foi uma emoção, eu precisava que acontecesse alguma coisa. Sempre pedi para o Egum de meu pai, mostra, né? Mostra, porque é tanta gente que é a favor
e muitos contra. Então, eu sofri durante anos. Então, hoje, a verdade está aí para que todos saibam. Muito obrigada, pai. Há também um esclarecimento também, é que posteriormente foi feito novos jogos para escolher um outro sucessor, né, como foi Miguel de Andar, e que não foi muito bem acolhido por todos, né, que ele teve que se retirar por diversas razões, né, e você se manteve até o dia de hoje como sucessora da Gomeia. Hoje nós a reconhecemos como sucessora de Joãozinho da Gomeia através do jogo realizado pelo querido Tião de Irajá. Uma pessoa extremamente competente, muito criteriosa, muito bem acolhido, com tudo que ele fazia era muito bem feito, o terreiro dele é maravilhoso, então uma pessoa sempre foi muito bem quista por todos. E tinha um axé muito forte, de Regina de Bom Buxê. Eu também gostaria muito de agradecer ao professor Benício pela oportunidade de, depois de 49 anos, escutar a voz do meu pai, de, através de uma entrevista, ter um melhor entendimento da maneira dele de pensar, na maneira como se deve agir, quando ele coloca, inclusive, que através do jogo dele, ele diz que ela é a sucessora da Gomeia e que onde ela estiver, os filhos de santo deveriam botar a cabeça no chão, onde ela acendesse uma vela, ali estaria a Gomeia. Isso para mim foi uma grande resposta, porque afinal de contas eu não pude ficar com o terreiro do Irajá, e hoje nós temos o terreiro lá na Lagoinha, e nós damos seguimento ao nosso candomblé, à nossa casa de santo, ao nome do meu pai, ao axé de minha mãe Regina, que foi feito por ela, na verdade eu sou irmão de santo dele, e dei continuidade ao nome dele através disso. Mas escutar com as palavras dele aquilo que ele pensa, para mim foi muito satisfatório, e não só a mim, mas como a todos os filhos de santo da casa, inclusive os filhos de santo dele, que hoje me acompanham dentro do axé. É um trabalho que eu só tenho a agradecer, o senhor não tem noção do tamanho da emoção que me trouxe, e agradeço também ao grupo de estudo que vem desenvolvendo esse trabalho, vem colocando adiante. Vocês não têm noção do tamanho da resposta, do tamanho dessa responsabilidade, que é colocar para fora assuntos tão sérios, de importância para o candomblé, e mostrar hoje, mais do que nunca, que a palavra do orixá é uma só. Pode demorar 50 anos, mas aquilo que o orixá diz um dia, fica registrado e acontece. E eu tenho certeza disso. Cada dia que passa eu tenho mais certeza. Eu vivi para ver isso. E vivi para poder agradecer o senhor aqui diante de uma câmera, diante de um programa. Agradecer e agradecer. Não existem palavras, não existem gestos, não existe dinheiro que pague o tamanho do agradecimento, o tamanho do benefício, o tamanho do bem-estar que essa produção, chega a me emocionar mesmo, me trouxe para a minha vida, para a vida do meu axé.